E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozoro Anime. Eu sou o Wesley e aqui neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje vamos comentar sobre o episódio 5 da segunda temporada de Re:Zero, que finalmente aconteceu algo que a gente sabia que uma hora iria acontecer. Esse quinto episódio foi muito extenso, aconteceu muita coisa, inclusive eu até anotei os tópicos aqui para não me perder, para não deixar nada importante de fora. Então caso você goste do vídeo, eu peço que deixe like, comente, compartilhe e considere se inscrever porque ajuda bastante. Então vamos sem enrolação falar sobre esse episódio 5. E começou com o Subaru conversando com a bruxa na sua consciência. Essa parte foi interessante porque o Subaru passou por um teste e tudo aquilo que ele viveu, sabe, foi criado através de coisas da memória dele. Então, ele falando com o pai e com a mãe dele, sabe, toda aquela conversa importante para a vida dele, nada daquilo foi real. E a bruxa tentou brincar com o Subaru, sabe, falar sobre isso para ele. Tipo, isso não é real, você só estava sonhando, sabe. Mas mesmo assim, o Subaru levou aquilo como se fosse algo importante, porque ele acha que aquilo poderia acontecer, sabe. E é interessante que até quando ele vai sair desse teste, a bruxa pensa que ele vai, sei lá, querer bater nela, mas ele agradece ela por ter proporcionado isso para ele. É bem interessante que você vê que a bruxa, ela tá assustada com a personalidade do Subaru. Quando o Subaru acorda, ele vê a Emília caída e fica bem preocupado. Ele chega perto dela para ver o que está acontecendo e a Emília também acaba acordando. E você vê que a Emília está em choque, completamente desesperada. Ela comenta que ela tentou fazer o teste, só que depois disso ela não consegue falar mais nada, sabe? Ela fica gritando. Algo muito ruim aconteceu com ela nesse teste, sabe? Algo relacionado ao passado dela. Aí depois nós vamos para a cabana. Na cabana, o Subaru e o Mercador, eles começam a pensar em alguma possibilidade para tirar as pessoas de sangue misto de dentro da barreira. O Mercador, ele até chega a sugerir que levasse as pessoas de sangue misto para perto da barreira e quando elas desmaiassem, eles carregassem essas pessoas. Só que na hora que ele estava falando isso, chegou aquela menina baixinha que a gente vê na floresta. E o Subaru iria comentar algo, só que ele foi rapidamente reprimido pela Rain, sabe? Porque parece que ele iria falar algo desnecessário. E a Rain nesse episódio, ela estava bem sagaz, sabe? Prestando atenção em tudo e sempre atrás do Subaru. Essa garota explica que o plano do Mercador não vai funcionar. Por quê? Quando as pessoas de sangue misto desmaiam perto da barreira, a alma sai de dentro do corpo, e se levar o corpo embora, a pessoa vai morrer. Depois disso, o Subaru vai até o quarto da Emília para ver como ela está. Nessa parte interessante, porque ela acaba acordando e começa a interagir por vontade própria com o Subaru, sabe? Depois, quando ela volta à consciência normal, ela meio que fica com vergonha. Mas você percebe que dentro dela já tem um sentimento muito grande pelo Subaru, no mínimo de consideração. No dia seguinte, o Subaru vai conversar com a Ran. E essa parte também é bem importante, porque a Ran explica para ele que nem todo mundo de sangue misto é a favor de abrir o santuário, sabe? E ela explica também que várias dessas pessoas vão tentar fazer algo contra a Emília para que isso não aconteça, sabe? Ela também suspeita bastante da Frederica. Ela deu aquele colar para a Emília e quando eles estavam indo, aquele colar brilhou e poderia ter acontecido algo com a Emília. Então a Ran, ela acha que a Frederica é uma pessoa muito suspeita. O episódio prossegue e temos a parte onde a Emília vai fazer o teste pela segunda vez. A Emília entra para o santuário e o Subaru tenta interagir com o Garfiel, tentar se aproximar mais dele. Chega até a perguntar o que o Garfiel faria depois que ele saísse do santuário, sabe? Essa parte foi legal, o Subaru se aproximando dele para formar uma aliança, fazer uma amizade. Só que no meio da conversa, a Emília começa a desesperar, sai de lá chorando, com medo e mais uma vez não conseguiu passar no teste. Depois disso, o Rosval, que é esse cara com um nome bem estranho e bem suspeito, chama o Subaru para uma conversa. Então fica ele, a Ran e o Subaru. E a conversa começa com o Rosval falando que a Emília é suspeita. Nessa hora, o Subaru fica irado, sabe? Porque o Rosval, ele poderia ter ajudado muito na batalha contra as bruxas, contra tudo que aconteceu, sabe? Só o Subaru sabe por tudo que ele passou, quantas vezes ele morreu, quantas vezes ele viu as pessoas que ele gosta morrer, para que tudo desse certo. E o Rosval falou simplesmente que tudo aquilo foi planejado por ele. Ele tinha confiança que o Subaru iria conseguir
fazer tudo aquilo. Agora eu fico na dúvida, será que o Roswaal sabe desse poder do Subaru? De ele morrer e voltar à vida, sabe? Voltar no tempo? Porque como ele teria tanta confiança num cara que ele mal conhecia? Para o Subaru foram vários e vários dias, mas para as outras pessoas foi um tempo bem pequeno, sabe? Que o Subaru conviveu com eles para que eles confiassem tanto assim nele. Nessa parte o Subaru fica irado, que tenta até dar um soco nele, sabe? Só que a Ran não deixa. Nessa parte o Subaru fala, você não se importa? Ele sacrificou várias pessoas, inclusive a sua irmã. E a Ran fala, eu não sei de quem você está falando. Mas deu ali pra ver que na hora a Ran ficou bem, mas bem sentida com aquilo. E o Roswaal explica que tudo que ele fez foi para que a Emilia pudesse ser eleita, sabe? Por quê? Com tudo isso, com o feito dela e do Subaru, as pessoas começaram a ter mais simpatia pelos dois, sabe? Dando a Emilia mais chance de ser eleita. Isso, claro, teve uma vantagem muito grande, porque você conseguiu o apoio popular, foi importante, mas tiveram consequências, sabe? A Rain morreu, outras pessoas morreram. E o Roswaal, ele age como se não fosse importante. Talvez tenha um plot twist por trás disso, mas aparentemente ele não liga. E eu acho isso muito legal, porque você tem um aliado que ele não é só um aliado, sabe? Ele não vai medir esforços para conseguir atingir o objetivo dele, mesmo que para isso ele tenha que deixar outras pessoas morrerem. Então foi basicamente o que ele fez. Deixou pessoas se sacrificarem para o prol do objetivo dele, sabe? Eu acho que se chegar algum momento em que ele precisar que o Subaru simplesmente morra, o que ele vai fazer? Eu acho isso interessante a se pensar. E uma coisa que é interessante é que ele deixa o Subaru numa situação que o Subaru não pode contar isso para a Emilia, porque a Emilia vai ficar muito triste e isso também acaba, querendo ou não, ajudando a Emilia. E ele pede para que o Subaru continue apoiando a Emilia. Aí depois teve uma conversa do Subaru com a Emilia, onde o Subaru mostra que eles dão todo o apoio do mundo para a Emilia. Isso é bom para que a Emilia consiga ter mais forças. No dia seguinte, o Subaru está conversando com a Ran. O que acontece? As pessoas da vila vão poder ir embora, sabe? Voltar para sua casa e o Subaru vai levar eles. E a Ran explica que sim, ela acha a Frederica suspeita. E ela também falou, se o Subaru tiver algum problema com a Frederica, que ele deve procurar a Beatrice. E o Roswaal falou para ele falar sobre a pergunta. Eu não sei do que se trata isso, mas parece que a Beatriz finalmente vai ter um papel mais importante, mais ativo na história. No final do episódio, o Subaru e o Garfiel estão levando as pessoas embora. E o Garfiel questiona o Subaru, já que o Subaru passou no teste, ele poderia sim conseguir terminar todo o teste para acabar com a barreira. Só que o Subaru não faz isso porque ele confia na Emilia. E o Garfiel fala uma coisa, olha, nem todo mundo quer superar o seu passado, porque o teste aparentemente tem a ver com o passado das pessoas e como elas conseguem lidar com isso. E o Subaru, ele vai tentar entender mais os sentimentos da Emilia. Eu acho que ele deve ter uma conversa mais direta com a Emilia para ver o que ele pode fazer. E aí o Garfiel dá um colar pro Subaru que parece muito com o que a Frederica deu para Emilia. E quando o Subaru chega na mansão, não tem ninguém lá, sabe? Ele começa a ficar preocupado, principalmente com a Rain, que começa a procurar ela. E quando ele chega perto de uma porta, ele olha para trás e suas vistas estão todas no chão, sabe? E aí, ele aparentemente vai morrer. E quem matou ele foi aquela personagem que aparece lá no início da história, que acaba matando ele na primeira vez. Aquela mesma que foi vencida pelo Reinhard. Velho, esse episódio teve bastante coisa. Eu tentei resumir bastante aqui, para não ficar muito extenso. A interação do Subaru com a bruxa é bem interessante. Você vê que ela está cada vez mais interessada no Subaru. E o Subaru finalmente começou a interagir com a Ran, sabe? Eu achava que faltava um pouco de interação entre eles. E o Roswaal se mostrando de verdade quem ele realmente é, também foi interessante. E eu acho que a Frederica sim é suspeita, mas eu acho que no final das contas ela vai ser uma aliada. E o Garfiel é um personagem que está se mostrando bem gente boa, sabe? E foi engraçado que eu tava pensando assim, eis que você, o Subaru, está no 5º episódio e ainda não morreu, mas ele acabou morrendo. Eu quero saber aonde ele vai voltar, sabe? Será que ele vai voltar lá atrás? Eu espero que não. Espero que ele volte ali na carruagem, sabe? Ou um pouco antes. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva porque ajuda bastante. E assista aqui a outros vídeos. Então, até amanhã. Valeu, fui!